dia, meu grupo é composto por Miquelane Silva, Josiele Dantas, Paulo Henrique, Liliane, Eulália Sofia, Jennifer Santos, Josevânia da Silva e eu, Maria Milene Ferreira. Ficamos com o tema Representações sociais sobre o sistema de gestão ambiental, uma análise em agroindústria do setor lácteo-sul mineiro. Vou dar início pela introdução. Nestes últimos 150 anos, aumentaram os desertos, poluíram-se os rios e os mares, esgotaram-se as fontes de água, envenenou-se o ar que respira. Todo o imenso problema que nossa geração herdou no decorrer do tipo de funcionamento de uma sociedade neurotizada pela ânsia do acúmulo material e saturada pelos valores típicos de egocentrismo exacerbado, hedonismo vicioso e desprezo pelo próximo. No contexto em geral, o primeiro tópico apresenta-se uma reflexão sobre o problema de gestão ambiental em organizações agroindustriais. Bem, como definiu-se o objetivo do trabalho, no segundo tópico sistematizou uma versão sobre a teoria das representações sociais, procurando demonstrar o potencial analítico para a compreensão da gestão ambiental na perspectiva dos gestores. No terceiro, apresentou-se uma reflexão sobre a evolução de percepção de gestão ambiental ao longo das últimas décadas. No quarto, aborda-se a noção de sistemas de gestão ambiental e suas aplicações no contexto da indústria láctea. Posteriormente, no quinto tópico, descrevam-se os procedimentos metodológicos adotados na realização do trabalho de campo. Em seguida, apresenta-se uma análise das diferentes representações sociais dos gestores entrevistados sobre o processo de gestão ambiental. E no último tópico foram decididas as considerações finais. Este trabalho tem o objetivo de investigar as representações sociais dos gestores de alguma unidade industriais do setor lácteo-sul mineiro. Sobre o processo de gestão ambiental, acredita-se que os resultados deste trabalho possam contribuir para o avanço do conhecimento científico sobre gestão do meio ambiente, bem como sirvam de orientações para o processo de implementação novos modelos de gestão que incorporem a dimensão ambiental. Bom dia, meu nome é Josiele e eu vou falar sobre as representações sociais, uma alternativa teórico-metodológica para a compreensão da gestão ambiental. Dando início, a teoria das representações sociais tem como objeto de estudo os atores sociais em movimento, suas ideias e concepções de mundo que estão representadas nas suas falas, não sendo necessariamente conscientes. Para a autora Minayo, que foi uma socióloga brasileira, as representações sociais são categorias de pensamento ou percepções, retidas na lembrança e utilizadas para explicar, justificar ou questionar a realidade, cuja funcionalidade é citada pelas interações sociais do nosso cotidiano. As representações sociais devem ser analisadas no contexto de sua produção, já que são manifestadas por meio de palavras, sentimentos e condutas, posteriormente institucionalizadas, afirma Minayo e John Sullivan. Meu nome é Eulália Sofia e eu vou falar um pouco sobre a ação empresarial e o meio ambiente. Para compreender as representações sociais dos gestores sobre o processo de gestão ambiental, julga-se relevante apresentar um breve relato histórico sobre como as questões ambientais vêm sendo tratadas pelas organizações privadas, em particular as unidades industriais, aceitando-se que essas diferentes representações estão presentes ao longo do tempo. De acordo com Naves, uma série de acidentes ambientais é suficiente para provocar uma grande mobilização social em defesa do meio ambiente, sendo assim difundidos os ideais ambientalistas preservacionistas.
Em 1981, um fato relevante foi a promulgação da Lei nº 6.938, que veio introduzir o conceito de defesa ambiental, bem como a importância de se gerenciarem os recursos naturais do ambiente, contabilizando o desenvolvimento socioeconômico e a preservação racional da natureza. Viana e Veronese, 1992. Com o aumento da rigidez da legislação ambiental, aparece a Fundação de Controle da População, associada à função da produção, sendo mantida a estrutura produtiva da indústria e incorporados equipamentos de controle da poluição. Além disso, novas tecnologias foram sendo introduzidas no mercado, promovendo a fase das tecnologias limpas. Meu nome é Eulália Sofia e eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas de gestão ambiental e sua aplicação na indústria de laticínios. Sabe-se que o problema ambiental relacionado à indústria de laticínios, em primeiro lugar, envolve o soro de leite, uma vez que sua composição apresenta demanda biológica de oxigênio muito grande. Quando se deposita soro em fluxo de água, os micro-organismos ali presentes, ao se alimentarem desse resíduo, consomem oxigênio, causando uma queda de vida nesse meio aquático. Diante dessa situação, a fiscalização ambiental tem exigido dos laticínios a doação de sistemas de tratamento de efluentes, despertando preocupação por parte dos dirigentes e reduzirem os impactos ambientais de seus processos industriais. Eu me chamo Michelane e eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de gestão ambiental e sua aplicação na indústria de laticínios. Em Minas Gerais, a partir de 1997, a questão ambiental passou a ser vista com maior seriedade, devido à atuação da Fundação Estadual do Meio Ambiente, por meio da intensificação da fiscalização ambiental nas indústrias mineiras, incluindo os laticínios. Além disso, outras atividades de fiscalização surgiram, aumentando as exigências em relação à redução dos impactos ambientais. Contudo, tratando-se de indústria de pequeno e médio porte, verifica-se que apenas uma pequena parcela das unidades instaladas em Minas Gerais possui algum tipo de sistema de gestão ambiental, tendo em vista que a maioria delas não tem condições de se adequar às exigências da legislação ambiental em um primeiro momento. Projeto Minas Ambiente. Por meio de parcerias, financia pesquisas tecnológicas para o processamento do leite e derivados. As unidades industriais, ao se filiarem ao projeto, recebem um prazo de 2 anos, sem a necessidade de disponibilizarem recursos em um primeiro momento, a fim de se ajustarem às normas ambientais e desenvolverem um melhor planejamento de investimentos futuros. Todavia, se antes de tudo não houver uma percepção a respeito da real importância da questão ambiental, principalmente por parte dos dirigentes e proprietários das indústrias leiteiras. Eu me chamo Michelane e eu também vou apresentar sobre a metodologia utilizada no estudo. Este estudo foi de natureza qualitativa, teve como método de investigação a pesquisa de campo, em que se procurou desvendar as representações sociais dos gestores sobre o processo de gestão na indústria láctea. O universo da pesquisa foi composto por indústria de laticínios localizada no sul de Minas Gerais. A amostra, constituída de 10 indústrias, foi intencional, satisfazendo aos pressupostos da pesquisa qualitativa, que não exige representatividade estatística e nem estabelecimento de coeficiente de fidedignidade para instrumentos de coleta. A imposição legal e aumento nos custos de produção. A pesquisa mostrou um primeiro tipo de representante social acerca da gestão ambiental, correspondente à predominante nas décadas de 60 a 80, em que a questão ambiental é vista apenas como um aumento no custo, no imposto. Os entrevistados consideraram tudo muito rígido e se queixaram pela falta de apoio para cumprir as exigências. Entretanto, outras empresas consideram que suas poucas ações
são satisfatórias em relação a outras empresas, sendo que são medidas apenas corretivas, com filtros, e consideram as medidas ambientais como algo retrógrado e que vai contra as indústrias. A negação da implantação está junto com a negação da responsabilidade dos laticínios pela emissão de dejetos. Muitos não acreditam que resíduos são poluentes e outros desconhecem tais informações. Outro fator que gera essa resistência é a falta de credibilidade do governo, que faz com que os produtores achem que podem estar sendo explorados. Tais falta de conhecimento sobre a questão ambiental acaba gerando resistências por parte dos trabalhadores e que acabam sempre vendo apenas esse lado, ou ignorar tais requisições por as considerar banais. Olá, bom dia. Eu sou Liliane e vou falar sobre a gestão ambiental como estratégia organizacional. Na representação social da gestão ambiental como estratégia organizacional para alcançar vantagens competitivas e reduzir custos, é notável uma busca pelo desenvolvimento de uma imagem positiva dos laticínios perante a sociedade e mediante a promoção de políticas de cunho social e ambiental, com consequente retorno financeiro dos investimentos na redução de impactos ambientais. Outra característica é a preocupação com a redução de custos e a racionalização dos recursos no processo produtivo. Nesse caso, a gestão ambiental é relacionada à melhoria técnica, o que muitas vezes é confundido com a adoção de tecnologias limpas. Apesar de envolver a adoção consciente de medidas preservacionistas, é bem característica da fase iniciada no meados das décadas de 1990, em que o mercado está no centro das decisões e planejamentos da empresa, influenciando até mesmo na definição de educação dos funcionários, que é visto como um treinamento para lidar com novos equipamentos e processos produtivos e reduzir desperdícios. Nesse caso, predomina uma percepção reducionista da adoção de sistemas de gestão ambiental, que envolve principalmente os aspectos econômicos e financeiros no processo produtivo. Tópico 6.3: A gestão ambiental como educação ambiental, conscientização e mudança de valores, que vai abordar a importância da gestão ambiental e suas interferências, uma maior compreensão a respeito dos impactos ao meio ambiente causados pelo laticínio, segurança, qualidade de vida e educação dos empregados da indústria. A última categoria de representações sociais, identificada pela análise dos discursos, retrata o surgimento de uma tentativa de se perceber a gestão ambiental como um processo integrado. Pode-se notar aliada à preocupação com a redução de custos da indústria para aumentar a eficiência produtiva e melhorar a imagem da organização. Uma maior compreensão dos impactos causados pelo laticínio ao meio ambiente. O tratamento de efluente de uma indústria começa dentro da indústria. A gestão ambiental é necessária à preservação da natureza e que é de responsabilidade também dessas organizações. Passa-se a associar a qualidade de vida, a saúde e a segurança das pessoas, a proteção do meio ambiente e a transformação dos produtivos nesses laticínios. Visa influenciar a própria relação entre empresa e sociedade. A preocupação dos laticínios com a educação ambiental também é fortalecida pelo fato de seus proprietários serem naturais dos municípios em que essas indústrias estão instaladas, o que indica a presença de laços afetivos com a população local e com o próprio espaço físico. A educação dos empregados, nesse caso, é entendida como um processo dinâmico e gradual, e não simplesmente como um treinamento técnico. Olá, bom dia. Eu sou Liliane e vou falar sobre a gestão ambiental como estratégia organizacional. Na representação social da gestão ambiental como estratégia organizacional para alcançar vantagens competitivas e reduzir custos, é notável uma busca pelo desenvolvimento de uma imagem positiva dos laticínios perante a sociedade e mediante a promoção de políticas de cunho social e ambiental, com consequente retorno financeiro dos investimentos na redução de impactos ambientais. Outra característica é a preocupação com a redução de custos e a racionalização dos recursos no processo produtivo. Nesse caso, a gestão ambiental é relacionada à melhoria técnica,
o que muitas vezes é confundido com a adoção de tecnologias limpas. Apesar de envolver a adoção consciente de medidas preservacionistas, é bem característica da fase iniciada em meados da década de 1990, em que o mercado está no centro das decisões e planejamentos da empresa, influenciando até mesmo na definição de educação dos funcionários, que é visto como um treinamento para lidar com novos equipamentos e processos produtivos e reduzir desperdícios. Nesse caso, predomina uma percepção reducionista da adoção de sistemas de gestão ambiental, que envolve principalmente os aspectos econômicos e financeiros no processo produtivo. A conclusão. O nosso trabalho foi realizado com o objetivo de informar e mobilizar os gestores de indústrias lácteas sobre o impacto ao meio ambiente e os processos de gestão ambiental, que na primeira gestão ambiental, que visa a necessidade como prática organizacional e o cumprimento de suas normas jurídicas legais relacionadas ao meio ambiente.